Olá! Hoje eu quero compartilhar com você uma história pessoal para fortalecer a sua fé, para te ajudar a entender que não é vão o seu trabalho para o Senhor. Nada do que você faz para Deus é ignorado ou esquecido. Ainda que seja uma coisa simples, ainda que seja algo que ninguém percebeu, ninguém reconheceu, não foi noticiado em lugar nenhum, mas você fez com amor, com entrega. Saiba que no tempo certo, Ele vai te recompensar. E a partir de algo cotidiano, rotineiro, eu vivi uma experiência extraordinária. E eu quero compartilhar com você. Quando eu tinha por volta de 9, 10 anos, eu me lembro que a minha avó ela ia sempre para o círculo de oração. Um culto muito comum nas Assembleias de Deus, e que geralmente, na minha época, se realizava no período da tarde. As irmãs se reuniam ali, elas contavam testemunhos, elas adoravam a Deus, cantavam louvores e no finalzinho elas ensaiavam para cantar à noite. E nesses dias, eu sempre estava ali com a minha avó. Terminava o ensaio, reuniam-se todas as mulheres para arrumar a igreja. Geralmente, elas ficavam com o templo para limpar e me pediam para ir lavar o banheiro. Era um banheiro só, que era compartilhado tanto com os homens quanto com as mulheres. Imagina como ficava esse banheiro. E lá ia eu lavar o banheiro. E eu gostava de lavar o banheiro. Era prazeroso para mim. Era como se eu estivesse fazendo algo para Deus. Lá em casa eu não lavava, mas lá na igreja eu lavava. E assim eram todos os encontros. Passou-se muitos anos, eu nem lembrava disso. Mas aí aconteceu algo que me fez recordar desse episódio. Eu fui para o lançamento de um livro. O IPEA estava lançando esse livro, né? E eu tinha um capítulo de livro nesse livro que eles lançaram. Então eu fui convidada para uma palestra em Brasília. Fiquei muito empolgada. Por quê? Coincidiu que enquanto o IPEA estava lançando esse livro com o meu capítulo publicado, eu estava também publicando um livro. Eu estava concluindo o meu mestrado e a minha dissertação eu transformei em um livro. E estava com caixas cheias desse livro para vender. Como o IPEA organizou um evento maravilhoso para lançar o livro deles, eu aproveitei para levar o meu livro também e vender lá no evento do IPEA, tudo autorizado por eles. Enchi minha caixinha de livros e levei para esse evento. Foi um evento maravilhoso. Eu tive o privilégio de dividir a mesa de honra com os autores que eu tinha utilizado no meu livro. Foi um evento maravilhoso. Autores que eu havia me nutrido academicamente das obras deles para escrever meu livro. Lá estavam eles, alguns deles compraram meu livro. O evento parecia que tinha sido organizado para que eu pudesse lançar o meu livro. Foi maravilhoso o evento. E eu me lembro que momentos antes da minha palestra, eu, ansiosa, fui ao banheiro para retocar minha maquiagem e para fazer umas respirações para me sentir mais segura para o grande momento. Afinal, os autores que eu havia utilizado as obras deles para sustentar o artigo que eu havia publicado estavam ali, estavam assistindo a minha palestra. Enquanto eu estava ali no banheiro, retocando a minha maquiagem, eu ouvi uma voz muito conhecida por mim. Eu ouvi a voz do Espírito Santo me fazendo uma pergunta. E a pergunta dele foi: você sabe por que você está aqui? Não deu tempo nem de eu responder, porque talvez eu iria responder: é porque eu me dediquei demais, eu escrevi bem, eu me dediquei nesse mestrado. Talvez, na minha arrogância, eu poderia responder. Mas antes mesmo de se formar uma resposta para essa pergunta, eu senti um cheiro muito conhecido da menina que eu fui. Eu senti o cheiro do sabão em pó que eu utilizava para lavar o banheiro da igreja.
sabão em pó amarelo, de cheiro inconfundível. Quem é da minha idade reconhece esse cheiro. E quando eu senti o cheiro do sabão em pó amarelo, aquele cheiro forte, eu me lembrei de algumas das vezes que eu lavei aquele banheiro. E parecia que o Espírito Santo estava falando ao meu coração: você está aqui hoje por conta desses banheiros que você lavou. Aquilo me impactou de forma profunda, porque naquele momento eu tomei ciência da grandeza de um Deus que se atém aos detalhes, a grandeza de um Deus que nos recompensa não da forma que o homem recompensa, mas que reconhece a nossa entrega e nos trabalhos mais singelos, Ele faz questão de nos recompensar. Talvez você está olhando para si mesmo e acha que você nunca fez nada grandioso para Deus. Mas saiba que Ele vê. Ele vê a sua generosidade ao lidar com o outro e Ele te recompensa por isso. Ele vê o quão bom é você diante da aflição do outro. Ele percebe a misericórdia que muitas vezes você tem ao lidar com o sofrimento alheio. E para tudo isso, há uma recompensa. Pense nisso.